Em destaque no Panorama CBN, após Bolsonaro não apresentar recursos no processo da trama golpista, prisão definitiva fica mais próxima. Polícia Federal vê falhas graves do BRB no caso Master. Impacto dos Correios deve piorar em 2026 e acende alerta para a situação das estatais, segundo o secretário da Fazenda. Ciclone se forma no litoral do Sudeste, com risco de chuvas fortes. Trump quer conversar com Maduro por telefone, mesmo considerando o líder da Venezuela chefe de grupo terrorista. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 25 de novembro de 2025. Eu trago em menos de meia hora para você as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos! Eu começo contando que o ministro Alexandre de Moraes pode decretar ainda hoje a prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A defesa de Bolsonaro decidiu não apresentar um novo recurso à primeira turma no processo em que ele foi condenado a 27 anos de prisão pela trama golpista. O prazo para entrar com uma nova rodada de embargo de declaração terminou à meia-noite. Em tese, a defesa de Bolsonaro tem até o dia 3 de dezembro para entrar com embargos infringentes, para tentar levar o caso ao plenário do STF. Mas, segundo o entendimento do próprio STF, esse tipo de recurso só cabe quando o réu obtém pelo menos 2 votos pela absolvição nas turmas, o que não aconteceu no julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Por isso, o relator Alexandre de Moraes poderá entender que não cabem mais recursos e aí declarar o trânsito em julgado e determinar a execução imediata da pena, como explicou na Globo News o professor de Direito Penal Lucas Miranda. Não cabe, pelo menos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esses embargos infringentes. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes pode fazer agora com o fim do prazo dos embargos declaratórios? Ele pode entender que, não cabendo os embargos infringentes, decretar então o trânsito em julgado, nem aguardar o prazo final para esses embargos infringentes, uma vez que, pela jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, eles não seriam cabíveis, e determinar então o imediato cumprimento da pena. Mas ele tem uma segunda opção, que seria aguardar o prazo. Essa segunda opção, por exemplo, foi o que aconteceu no caso do ex-presidente Collor, mais recente, em abril desse ano, e que teve relatoria exatamente do ministro Alexandre de Moraes. Dos 7 condenados por tentativa de golpe no núcleo crucial, apenas 4 apresentaram recursos. As defesas do ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, e do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, entraram com embargos de declaração. O general Walter Braga Neto, que foi ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, também apresentou um embargo de declaração e entrou ainda com embargo infringente. Os advogados do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, entraram com embargo infringente. E, além de Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa, Anderson Torres, e o ex-deputado Alexandre Ramagem, ele que está foragido nos Estados Unidos, decidiram não recorrer. A defesa de Anderson Torres avisou que vai entrar com recursos nos próximos dias. E o 8º réu condenado no núcleo crucial foi o delator Mauro Cid, que cumpre uma pena domiciliar de 2 anos e não recorreu da sentença. Bom, Bolsonaro passou a 3ª noite na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Mas lembrando, a prisão preventiva não tem relação direta com a condenação pelo golpe. Ele está preso por descumprimento de medidas cautelares, incluindo a violação da tornozeleira eletrônica e também pelo risco de fuga, né? Hoje, o ex-presidente vai receber a visita dos filhos, Carlos e Flávio Bolsonaro, em horários diferentes. Ontem, por unanimidade, a primeira turma do STF manteve essa prisão preventiva de Bolsonaro. Os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin deram aval ao voto do relator Alexandre de Moraes. A Polícia Federal já concluiu a primeira etapa da perícia na tornozeleira. Segundo o laudo, foi identificada a tentativa de violação por meio de instrumento capaz de gerar calor. Agora, o Instituto Nacional de Criminalística está analisando os componentes eletrônicos do dispositivo.
E no Congresso, o PL está prometendo intensificar as articulações para tentar aprovar a anistia para livrar Bolsonaro da cadeia. A estratégia foi discutida numa reunião com a participação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e dos filhos do ex-presidente. Além de Carlos, Jair Renan e Flávio Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e deputados e senadores da legenda participaram do encontro. O senador Flávio Bolsonaro disse que o partido não vai aceitar a dosimetria, como quer o relator do projeto, Paulinho da Força. Nosso objetivo único a partir desse momento é a aprovação do projeto de lei de anistia na Câmara dos Deputados e entendo êxito na sequência, obviamente, no Senado Federal. Não abrimos mão de buscar isentar dessas punições absurdas que estão sendo impostas a pessoas inocentes, ainda mais depois desse último ato, essa decisão de tirar o presidente Bolsonaro da prisão domiciliar com base na intolerância religiosa. O PL resolveu apostar nesse discurso aí, de que a prisão de Bolsonaro é fruto de intolerância religiosa. Bom, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, claro, criticou a tentativa do PL de retomar o movimento pela anistia. Nós não vamos aceitar de forma alguma que seja pautado um projeto como esse. Ou anistia ou redução de pena. Tudo é inconstitucional. Veja bem, seria uma brutal interferência do Poder Legislativo num julgamento que ainda está em curso. Seria desvio de finalidade aprovarmos uma lei aqui para reduzir a pena do Bolsonaro. É inaceitável. Eu pensei que as pessoas iam se mancar depois daquele pastelão da tentativa de romper a tornozeleira eletrônica. Eles ficaram desmoralizados. A gente quer dizer aqui que nós vamos cerrar fileiras em defesa da democracia, em defesa desse julgamento independente feito pelo Supremo Tribunal Federal. Ficamos atentos, então, a essa movimentação no Congresso. Conto também que o Superior Tribunal de Justiça pode decidir a qualquer momento se concede um habeas corpus ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Os advogados do empresário pediram a revogação da prisão dele ou a aplicação de medidas cautelares. O banqueiro foi transferido da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo para um presídio em Guarulhos, na região metropolitana. Segundo a PF, Daniel Vorcaro provocou uma fraude de mais de 12 bilhões de reais com a venda de créditos falsos para o Banco de Brasília. O indicado para a presidência do BRB, Nelson Souza, aliás, será sabatinado hoje na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Diante da crise no Banco Estatal, o presidente da casa, Wellington Luiz, defendeu a aprovação do nome indicado pelo governador Ibanez Rocha. A expectativa é para que a gente possa levar para o plenário, né, o nome dele, até porque nós entendemos que é importante que isso aconteça, que a gente vira essa paz, que o novo presidente conheça o cenário, que a gente possa, aí, obviamente, contar com a resposta rápida, que é o que a população do Distrito Federal espera. Segundo reportagem do jornal o Globo de hoje, o Banco Master vendeu ao BRB uma carteira de crédito que pertencia a uma empresa registrada no nome de uma atendente de lanchonete investigada por fraude com a maquininha de cartão. Os investigadores apontam que o negócio de 303 milhões de reais possui indícios graves de fraude. A empresa DPI Soluções de Pagamento Limitada não possui empregados e tem como sócia administradora uma funcionária com salário de R$ 1.486. Acredite se quiser. A Polícia Federal listou uma série de operações suspeitas entre o Banco Master e o Banco de Brasília, com falhas consideradas graves. Segundo os investigadores, houve omissão dos gestores do BRB e falha de métodos de prudência e governança em relação à aquisição de carteiras de crédito que significavam 30% de todos os ativos do Banco Público. No mesmo dia em que Daniel Vorcaro foi preso, lembrando, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, Cerca de 1.600.000 clientes foram prejudicados e só terão direito a receber até R$ 250 mil no Fundo Garantidor de Créditos. Hoje, o presidente do Banco Central vai à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e deve ser cobrado a dar explicações sobre a demora em liquidar o Master, mesmo diante das irregularidades. E agora a gente fala sobre os Correios. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan, disse que a situação financeira da estatal é muito ruim.
Ele falou que o caso acendeu um alerta no governo para um monitoramento mais rigoroso das estatais. Segundo o Durigan, o governo solicitou aos Correios um plano robusto de reestruturação que deve ser apresentado nas próximas semanas. Ele falou que a empresa enfrenta problemas graves e estruturais e que o impacto fiscal dela pode ser ainda maior no ano que vem. Uma reportagem do Globo de hoje fala mais sobre a crise, não só dos Correios, mas das outras 12 estatais que vêm agravando o quadro das contas públicas no ano. A projeção de rombo piorou, ampliando para mais de 9 bilhões de reais o déficit estimado com essas empresas, segundo o relatório bimestral de avaliação dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento. O levantamento traz projeções atualizadas para os resultados de 23 estatais, 2 a mais do que no documento anterior divulgado em setembro. Na comparação entre as 21 empresas que constam nos 2 relatórios, 13, então, incluindo os Correios, tiveram piora entre o 4º e o 5º bimestres do ano. Outros destaques negativos foram a Petrobras, a Autoridade Portuária de Santos, que opera o Porto de Santos, a Infraero, que opera os aeroportos federais que não foram concedidos à iniciativa privada, e a Engea, que administra bens diversos da União, como imóveis. Bom, no geral, Dário Durigan avaliou que o país está caminhando para cumprir a meta fiscal de 2025. Para o ano que vem, 2026, ele disse que há um desafio de 30 bilhões em receitas para fechar o orçamento, que dependem da aprovação de medidas enviadas ao Congresso, como o aumento da taxação de bets e fintechs e o corte em benefícios tributários. Página virada para você saber que o Conselho de Ética da Câmara vota hoje 13 relatórios envolvendo 9 deputados de diferentes partidos. As representações abrangem uma lista heterogênea de condutas que vão de ofensas e acusações pessoais a confrontos físicos e tumultos em sessões. A análise deve ocupar a tarde toda e, diante do volume de processos, pode se estender até para a sessão convocada para amanhã, quarta-feira. Um dos casos a serem analisados é o do deputado federal André Janones, que concentra 3 representações. A primeira trata do discurso feito na tribuna em que o deputado xingou o Nicolas Ferreira. O Conselho já havia aplicado suspensão de 3 meses pelo episódio e agora avalia se o caso deve avançar para cassação. Outras 2 representações foram apresentadas pelo PL. Uma delas aponta publicações em que Janones chamou o deputado Gustavo Gayer de assassino e corrupto. A outra trata de denúncias de rachadinha no gabinete de Janones, feitas por um ex-assessor e repercutidas pela sigla. E a Justiça de São Paulo condenou o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, a pagar uma indenização de R$40 mil por danos morais a uma mulher trans, após chamá-la de homem. O episódio aconteceu em setembro de 2022, quando ele era ainda vereador por Belo Horizonte. Ainda cabe recurso. Agora a previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para grande perigo de tempestade nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Segundo o INMET, há possibilidade de queda de granizo, ventos de mais de 100 km por hora e volume de chuva superior a 100 milímetros. A previsão aponta chuva intensa, com risco de danos a prédios, cortes de energia, destruição de plantações, queda de árvores, alagamentos e impactos no transporte. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, a Defesa Civil emitiu um alerta extremo para o risco de deslizamento. O órgão também acionou o segundo toque do sistema de sirenes no bairro Alto da Independência, orientando a população a sair de áreas de risco. No sul, em Santa Catarina, 4 cidades decretaram situação de emergência por causa da chuva intensa, que já provocou alagamentos em 33 municípios. A cidade de Luiz Alves, no Vale do Itajaí, registrou 180 milímetros de chuva em 24 horas, o maior acumulado em um dia no estado. Uma pessoa ficou ferida, mais de 400 casas foram afetadas e 150 pessoas estão desalojadas.
Além de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o Paraná também foram afetados pelo mau tempo. No centro-oeste, um temporal com ventos de mais de 100 km por hora provocou destruição no interior de Goiás. Na zona rural de uma das maiores regiões produtoras de grãos do país, agricultores perderam parte da plantação. A decisão dos Estados Unidos de designar o suposto cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira abre margem para novas opções de ação para o governo americano e ocorre em meio ao avanço das discussões internas sobre possíveis ações militares na Venezuela. Washington diz que esse cartel é liderado pelo presidente Nicolás Maduro, né? E a decisão, que foi formalizada na noite de domingo, foi tomada após Donald Trump conceder autorização para que a CIA opere dentro do território venezuelano, abrindo caminho para propostas que vão desde operações de informação e sabotagem até planos mais amplos de intervenção. Donald Trump disse a aliados próximos, apesar disso, que quer conversar diretamente por telefone com Nicolás Maduro. A intenção de criar uma linha de diálogo é um movimento diplomático da Casa Branca em meio à escalada de tensões com Caracas. A Marinha Americana reforçou a frota no Caribe também e vem conduzindo bombardeios contra embarcações na região. Nicolás Maduro disse que não irão conseguir derrotar o país e pediu unidade e firmeza ante a pressão externa. O vulcão Heli Gabi, da Etiópia, entrou em erupção após 12 mil anos de silêncio. Segundo o Programa Global de Vulcanismo, a última atividade sísmica ocorreu no final da Era do Gelo. O vulcão está situado numa região a aproximadamente 800 quilômetros ao nordeste da capital. A Ucrânia e a Europa alteraram o plano de paz dos Estados Unidos, removendo algumas das exigências da Rússia, segundo negociadores envolvidos no diálogo. Em razão dessas alterações, líderes europeus alertaram que dificilmente um acordo seria alcançado rapidamente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve se encontrar com Donald Trump na Casa Branca ainda esta semana. O plano original de 28 pontos, negociado entre Estados Unidos e Rússia, teria sido elaborado por Kirill Dmitriev, enviado especial de Vladimir Putin, e Steve Witkoff, representante de Trump. A proposta exige que a Ucrânia se retire de cidades que controla em Donbas, limite o tamanho do território e abra mão de aderir à OTAN, entre outras exigências que haviam sido rejeitadas por Zelensky. E a gente fala também sobre a despedida ao cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff, um dos maiores nomes do reggae. Fãs do mundo todo prestam homenagem ao artista premiado com 2 Grammys. Ele morreu ontem, aos 81 anos, por causa de uma pneumonia. Jimmy Cliff se tornou o segundo jamaicano a ser incluído no Hall da Fama do Rock, ao lado de Bob Marley. O cantor tinha uma forte ligação aqui com o Brasil. Ele chegou a gravar um álbum chamado Jimmy Cliff in Brazil, que inclui versões em inglês de algumas músicas brasileiras. E uma das filhas dele nasceu e foi criada em Salvador, a artista Nábia B, que atuou no filme Pantera Negra, da Marvel, em 2018. Jimmy Cliff tocou também com o grupo baiano Olodum, que nessa segunda-feira prestou uma homenagem à lenda do reggae. E o cantor Gilberto Gil, que fez uma turnê pelo Brasil com Jimmy Cliff, disse que ele influenciou e seguirá influenciando a música. No futebol, tem alguém tenso aqui nesse estúdio, hein? Não é não, Laerte Afonso? Nosso DJ rubro-negro, ele mesmo. Porque o Flamengo pode conquistar hoje o título do Campeonato Brasileiro com 2 rodadas de antecedência. Para ser campeão, o Flamengo precisa vencer o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Palmeiras tem de perder para o Grêmio, em Porto Alegre. As duas equipes também embarcam amanhã para Lima, no Peru, onde vão disputar no sábado a grande final da Libertadores. A proximidade da decisão do título continental vai influenciar nas escalações dos 2 times hoje. No Palmeiras, 11 jogadores nem viajaram para Porto Alegre, vão ficar treinando em São Paulo e voam direto para Lima.
Vitor Roque, do Palmeiras, e Léo Pereira, do Flamengo, falaram sobre a disputa nas duas competições. Sabemos que o brasileiro ficou um pouco distante e agora é focar, trabalhar. Temos um jogo muito importante que é a final da Libertadores, um sonho pra gente. Já vivi momentos especiais e grandes aqui dentro do clube, mas essa semana é uma semana diferente, semana de grandes emoções, diríamos. Ontem o Santos arrancou um empate por 1-1 com o Internacional em Porto Alegre, mas continuou na zona de rebaixamento, a 1 ponto do Vitória, que está fora do Z4. Com 3 pontos a mais que o Santos, o time gaúcho também segue pressionado. O Mirassol fez 3-0 no Ceará e ficou bem perto de conseguir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E vamos encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã de hoje, desejando para você uma ótima terça, tá? Eu, nosso DJ Laerte Afonso e nosso editor Edmilson Fernandes. Vambora, ao som de Jimmy Cliff. E lembrando que tem o Panorama CBN da noite, tá? Um beijo. Obrigada pela companhia mesmo. Até amanhã. Got to get my things, got to catch this ride. Gotta look my best, cause I know they'll be mashing it up tonight. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.